e nós estávamos no slide 21, que é o que o mercado de trabalho quer encontrar num profissional. E nós tínhamos visto que ele tem que ser um líder, tem que ser criativo, tem que ser agregador. Esses 3 itens aqui a gente já tinha visto. A gente ia mudar de página, acabou o horário da aula. Então, o que mais? Ele tem que ser um aprendiz. Então, independente do seu estágio profissional, de ser um recém-formado, uma pessoa recém-contratada, ou ser o presidente da empresa, uma das características importantes e valorizadas no perfil profissional é a capacidade de aprender e de mudar. Essa é uma das maiores dificuldades que a média gerência tem nas empresas. Por quê? Porque você entrou lá como relações públicas na empresa. Aí você se destacou e você recebe uma promoção e vira chefe de comunicação da empresa. Você vai cuidar de toda a comunicação da empresa e vai ter funcionários que respondem para você. À medida que você assume posições de gestão, você se afasta da atividade técnica, da atividade operacional. Você vai controlar pessoas que vão executar essas tarefas. Você vai ser um gestor. Ah, mas eu vou ter que pôr a mão na massa. Tudo bem, vai ter que pôr. Só que você vai começar a ser cobrado pela sua capacidade de fazer as outras pessoas trabalharem com dedicação, responsabilidade, eficiência, eficácia. Você não vai ser responsável só pelo que você faz, mas pelo que os seus subordinados fazem. Só que com o tempo, você vai ter outra promoção, vai virar gerente de alguma coisa e tal, você vai se afastando. E com o tempo, você vai perder a noção se você merece efetivamente ser um gerente, ser um diretor. Por quê? Como as coisas mudam o tempo todo e você não executa mais, você vai perdendo contato com a execução. Você vai ficando desatualizado. Então, quando tem uma mudança, vamos supor, vamos pegar uma mudança significativa nas empresas. Quando o computador passou a ser uma realidade para todo mundo, computador pessoal na empresa, né? Que agora não usa uma máquina de datilografia, não, eu tenho computador. Imagine, eu era chefe na época que tinha todo mundo máquina de datilografia. E eu virei chefe, gerente, datilografando. Aí vem o computador. Eu, como sou chefe, eu posso não querer aprender aquilo lá. Falar, eu não vou datilografar nada mais mesmo, não quero aprender computador. Quem está lá preparando matéria, quem está fazendo documento e tal, vai ter que aprender na marra aquilo lá. Então, de repente, o chefe olha e fala, poxa, eu não consigo ajudar o meu subordinado a resolver um problema porque eu não conheço aquela atividade. Não conheço, não aprendi. Aí ele começa a se esconder atrás das novas habilidades exigidas, porque ele tem mais dificuldade, ele já tem outro status, já não é mais obrigado a executar nada, então ele não aprende. Então, a média gerência das empresas tem uma enorme dificuldade em aprender novas coisas, em aceitar as mudanças. Então, teve na década de 90 e os primeiros 10 anos do novo século, 20 anos aí de 90 e 2000, as empresas tiveram que fazer grandes mudanças na sua média gerência, porque a média gerência começou a atrapalhar a evolução da empresa. Como o gerente, o chefe, não sabia, ele não tinha como valorizar, não tinha como incentivar as pessoas a aprender e aceitar as mudanças.
Então, teve muita empresa que teve que precocemente aposentar um monte de chefe, gerente, supervisor e promover outras pessoas, contratar outras pessoas no mercado que não tinham aquele viés de eu sou chefe, mas eu não sei nada do que você faz. Eu sabia antes da mudança. Então, a capacidade de abrir o peito e falar, peraí, eu tenho que aprender isso aqui, se a mudança existe, eu tenho que ajudar a fazer a mudança, é muito valorizado nas empresas. Outra característica é o respeito à opinião alheia, né? O educado, pessoa educada. Tratar alguém ou alguma coisa com cuidado, atenção, deferência, ter consideração, reverência, capacidade de entender motivações diferentes das suas, aceitar diversidade, a divergência, a variedade de opinião e comportamentos. Saber ouvir, não se irritar por bobagem. Por quê? Porque as pessoas têm níveis diferentes de conhecimento. Uma das capacidades valorizadas é essa capacidade de ouvir, de respeitar a opinião, né? E não é fácil. Eu já falei em aula anterior que, por uma característica pessoal, eu tenho dificuldade em ouvir. Por quê? Quando a pessoa começa a falar, eu já entendo rapidamente onde é que ela chegar e já acho que é perda de tempo escutar o resto. Certo? E já quero interromper. E isso é um desrespeito. Então, eu procuro tratar isso, mas é uma deficiência que eu tenho. Né? Irritar. A pessoa já falou e começa a girar em cima do mesmo assunto e tal. Isso me irrita. Então, dos itens até agora visto aí, essa de respeito à opinião alheia, isso eu respeito. Agora, o ser educado, de escutar a pessoa ficar meia hora explicando uma coisa que em 2 minutos dá para explicar, eu perco rapidamente a paciência. Certo? Mas reconheço. Então, todos aqui têm que pensar e reconhecer suas falhas. Visão de cliente. O que é isso? Seria a definição de um servidor, né? Você tem que se colocar no lugar dos seus clientes para entender o que ele precisa efetivamente. E cliente não é só o cliente que compra o produto da empresa, mas dentro da empresa tem relação de clientes e fornecedores. O que eu executo para entregar para alguém. Esse alguém que recebe o trabalho que eu executo é meu cliente. Então, não adianta eu achar que eu estou fazendo o trabalho que o outro deseja, que ele precisa, sem eu ver com ele se ele está satisfeito. Quando a gente implanta sistema novo na empresa, um sistema de gestão da empresa, né, a gente descobre que tem um monte de coisa que é executada que ninguém usa. Porque uma das tarefas que a gente pratica é, vamos fazer o seguinte, ó, quem são os clientes servidores, clientes e fornecedores dentro da empresa? Esse aqui faz isso, entrega para tal pessoa, faz isso, entrega para tal pessoa, faz isso. Então, eu desenho uma malha de relacionamento entre clientes e fornecedores dentro da própria empresa. Aí vamos levantar o seguinte, eu falei o seguinte, ó, eu faço isso aqui e entrego para o João. O João é meu cliente. E o João está satisfeito? Está satisfeito. Eu entrego para ele, ele nunca reclama. Tá bom. Aí eu vou lá conversar com o João. Falo, João, quem são os seus fornecedores? O que ele fornece para você? Aí ele faz uma lista de produtos que ele recebe e não cita o material que eu faço. Não me cita como fornecedor dele. Aí vamos analisar isso. Eu justifico horas de trabalho para desenvolver alguma coisa para entregar para o João. E o João não reconhece que ele recebe esse trabalho. Aí vão perguntar, então, João,
Por que não pergunta antes? Justamente para ver as divergências. Quando você faz esse tipo de trabalho, você descobre que tem um monte de coisa que pessoas como eu fazem e para alguém, esse alguém não usa para nada. É perda de tempo. Um dia, o João pediu alguma coisa, eu fiz, achei que tinha que continuar fazendo, continuei fazendo, entrego para ele. Ele fala, pô, deve ser alguma coisa que ele faz lá e me manda, joga na gaveta, joga fora, e eu só faço para ele. Então, essa visão de cliente aí, eu tenho que ir para o lado de quem recebe o meu produto, o meu serviço, e verificar o grau de satisfação e de importância que aquilo que eu faço tem para o trabalho dela. E como eu falei, quando a gente implanta um novo sistema que faz esse tipo de levantamento na empresa inteira, descobre que tem centenas, milhares de documentos que são elaborados, um monte de atividade executada que ninguém sequer lê o material. É tudo perda de tempo. Certo? Então, a gente tem que se colocar no lugar do cliente, tem que ir lá verificar com ele. Né? E quando a pessoa própria não faz, no meu caso, esse tipo de atividade eu faço como consultor. Então, a empresa me chama, eu vou lá e levanto dos principais cargos da empresa tudo que a pessoa executa e quem são as pessoas que recebem aqueles relatórios. Aí eu vou nessas mesmas pessoas que foram citadas e tal, sento com cada uma delas e vou levantar tudo que essa pessoa faz e quem fornece informações, documentos para ela executar o trabalho dela. Confronto uma com a outra e aí fica claro quais são efetivamente as atividades importantes na empresa, aquelas que têm menos importância e aquelas que são descartadas. E aí a empresa tem um enorme ganho de economia, né? Tempo, de dinheiro mesmo, com atividades que eram executadas e não servia para nada. Bem? Então, coisa simples, simplesmente me colocar no lugar do cliente de cada um e verificar se ele está satisfeito. E o principal cliente, que é aquele que compra o produto, durante muito tempo se falou em ter foco no cliente. Então, foco no cliente é eu olhar para o cliente. Ao longo do tempo, esse foco no cliente mudou para foco do cliente. Por quê? Não adianta eu olhar só para o cliente. Eu tenho que entrar na visão do próprio cliente para ver como ele enxerga as coisas. Porque a satisfação ela é um conjunto em que eu forneço, o outro recebe e reconhece. E isso gera satisfação. Se simplesmente eu olho para ele, sem avaliar como ele enxerga aquilo, eu posso não estar atendendo às necessidades dele. Ou até posso não estar antevendo problemas que ele vai ter, porque eu não estou olhando para as coisas como ele mesmo olha. Então, tudo isso tem a ver com esse item 6 aí, o servidor, né? Aquele que está buscando servir efetivamente os clientes diretos ou indiretos. Se tiver dúvida, vocês interrompem, tá? O 7º é o elegante. Elegância no tratar e no agir. Tratar as pessoas de modo íntegro, reto, ético. Demonstrar distinção na forma, na maneira, nos trajes. Saber escolher palavras conforme a ocasião. Criar um clima de respeito e colaboração. Ser uma pessoa do bem, simpático, atencioso. Tá? Eu também reconheço aqui que é outro item que eu também não sou muito bom. Ok? Então, reconheço e tento mudar. O grau de felicidade que eu tenho em conseguir mudar ou não, de ser feliz em fazer, não sei quanto. Né? Os feedbacks que eu recebo
é de que eu não consigo atender muito bem a esse item 7 aí, certo? Então, olha só, estou me abrindo com vocês para que vocês façam uma autocrítica real, porque daí você vai saber onde você vai ter que atuar melhor no seu dia a dia. O 8 é assumir compromissos e cumpri-los, o cumpridor. Ter comprometimentos, saber se posicionar. Se você assumiu alguma coisa com alguém, não invente respostas, desculpas. Ah, não deu tempo. Vire à noite. Faça no horário do almoço. Faça no final de semana. Mas você é avaliado nos seus relacionamentos profissionais e pessoais pela sua responsabilidade de cumprir os compromissos assumidos. Mas fala, mas eu dou uma desculpa e tudo bem. Você deu uma desculpa hoje, você vai esquecer que deu. Amanhã você dá outra. Daqui a pouco ninguém mais acredita em você, porque vê que você foge dos seus compromissos, das suas responsabilidades, sempre encontrando uma justificativa de alguma coisa fora do seu controle que gerou aquele despreparo, aquela não execução. E aí ficou com fama de irresponsável. Perdeu espaço no mercado. 9. Experiência anterior, conhecimento geral, o experiente. Então, isso a gente acumula com o tempo. Mas você pode ficar 20 anos trabalhando e não ter experiência. Porque você não valoriza que tudo que você aprende pode ser usado no futuro, que a vida são vasos comunicantes, é tudo integrado, que uma coisa que você viu na faculdade pode ser necessário quando você estiver como diretor de uma empresa. Então, o ser experiente não é ser velho, mas é em usar as suas experiências para melhorar o seu desempenho. Então, ter um passado de situações similares, então fazer associação, ali aconteceu uma coisa comigo que não tem diretamente a ver com o que está acontecendo agora, mas tem semelhança. E aproveitar essa experiência anterior para melhorar o desempenho nas experiências atuais. Saber reconhecer padrões. O que é isso? Não tem nada a ver um assunto com o outro, mas o padrão tem a ver. Né? Então, eu em sala de aula, acabando a aula, uns 5 minutos, para dar tempo de gerar o vídeo e a gente volta no mesmo link. Tudo bem? Eu abri no link, eu mando uma mensagem para o representante da turma para avisar vocês. Vamos continuar aqui, que tem 10 minutos ainda. Então, algumas atitudes em sala de aula, eu comparo com problemas que eu tive de quando eu era executivo na empresa. E alguns problemas que eu tinha quando era executivo, eu usava a experiência de sala de aula. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra, mas o comportamento de um funcionário, às vezes, era semelhante ao comportamento de um aluno. O comportamento de um aluno, às vezes, era compatível com o comportamento de um funcionário. A característica de um professor tinha relação com um par meu de chefia em outra área da empresa. Então, às vezes, essa característica de reconhecer padrão não é ser exato as coisas, mas é ter coerência. Né? Então, por exemplo, o corpo humano. Ele tem uma enorme semelhança com o sistema de produção das fábricas. Porque eu preciso de matéria-prima para existir. Eu tenho que comer, tenho que beber, tenho que respirar, certo? Isso tudo vai gerar energia e vai fazer meu corpo trabalhar e com isso eu consigo mexer o braço, consigo correr, escrever, ler. E
daquilo que eu coloquei para dentro do corpo, eu tiro o que é necessário e tem perdas. Na empresa é a mesma coisa. Para executar as tarefas da empresa, tem várias entradas. Precisa de energia elétrica, de água, de luz, matéria-prima, máquinas. Executa o que ela tem que executar e tem as perdas. A sucata, o refúgio, as peças que não deram certo. Então, tudo é meio sistêmico. Esse tipo de comparação é que define uma pessoa experiente. Então, você pode ter 22 anos de idade, 20 anos, se aproveitou as experiências anteriores para ajudar nas atividades atuais, você é um experiente. E a faculdade é muito isso. Vocês têm várias disciplinas com vários professores, vive várias experiências. O experiente é aquele que consegue enxergar a interligação das diversas disciplinas, das diversas experiências, para construir a sua forma de agir no mercado de trabalho. Okay? Então, o perfil gosta de ler, debater temas, ter formação básica necessária, conhecer e reconhecer estilos de pessoas. Esse é o perfil de quem é experiente. Conhecimento para o cargo, preparado. Mas eu fiz relações públicas, estou preparado. Sim, mas o que faltar, você tem que buscar. Você tem que conhecer as normas, as rotinas da empresa, conhecer os manuais de procedimento. Não é só conhecer da sua atividade, mas conhecer tudo que envolve a sua atividade. E estar antenado nas mudanças que acontecem, fazendo curso de aperfeiçoamento. Você é responsável pelo produto que se oferece para o mercado. Então, o mercado tem que olhar para você e falar, essa pessoa é preparada, ele busca conhecimento deliberadamente, ele está sempre na vanguarda, lendo, acompanhando e tal. É um perfil valorizado. Habilidades. Saber fazer. Então, uma habilidade. Ter atitude interativa perante as diversas situações que as empresas colocam à sua frente. Puxa, como é que faz isso? Você vai ter um monte de atividade. Você vai ter que desenvolver essa habilidade de saber juntar essas habilidades, essas atividades, tirar proveito de uma em relação à outra. Aprendizado, capacidade de aprender, fazer. Ter adequado relacionamento com as pessoas, saber trabalhar com erros. Os erros vão acontecer sua vida inteira. Só não erra quem cruza o braço e não faz nada. Aí não vai errar. Então, tanto como subordinado de uma empresa, como depois como gestor da empresa, você tem que reconhecer que tem erros. Não ter medo de errar. Tem gente que tem medo de errar. E daí não faz nada. E depois que virar chefe, você tem que demonstrar para as pessoas que os erros são aceitos. Eu sempre comento que eu, na minha vida profissional na indústria, tive problemas sérios. Tinha funcionário trabalhando 24 horas, 7 dias por semana, eu tinha gente trabalhando. E sempre assumi como erro meu quando meus funcionários erravam. Então, aconteceu um problema, a diretoria, quem errou e tal? Fui eu. Não, mas como foi? Fui eu. Se o meu subordinado errou, eu não ensinei direito, então sou eu culpado. Por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho uma balança de acertos e erros. Se a área tem muito mais acertos do que erros, quando alguém errar, se eu deixo cair a culpa sobre aquele subordinado, ele é um monte de gente. Ele não tem nas costas dele os resultados positivos, os acertos. Então, o erro pode levar a ser demitido. Agora, quando eu assumo,
Eu tenho todos os benefícios que a área apresenta para a empresa para justificar. Errei aqui, mas olha só, acertamos tudo isso. A chance de eu ser demitido por um erro de um funcionário é muito menor. Agora, errou, eu assumi, nunca deixei ninguém assumir o problema. Era meu. Só que eu chamava e todos os meus funcionários tinham que ter um caderno. Pô, mas tinha que ter um caderno? Mandava comprar e cada um tinha o seu. Naquele caderno, ele tinha que, depois de um erro, registrar o erro, descrevendo todas as características. E me apresentar para eu dar um visto no caderno que ele tinha registrado o erro. E, dependendo do nível de erro que a pessoa cometia, que eu identificava que poderia se repetir com outras pessoas, sem citar quem errou, eu gerava um documento e passava para todos terem conhecimento de que houve um problema e que, a partir daquele momento, todos conheciam a possibilidade de acontecer aquele problema, então, tomar cuidado, porque não era mais um problema desconhecido. Então, eu sempre dizia, todos têm direito de errar a primeira vez. Quando o assunto já é conhecido e todos tomam conhecimento, aí muda de figura. Então, as pessoas tinham essa preocupação. Eles mesmos, quando erravam e viam que o erro não tinha levado a consequência porque eu assumi, eles tinham a preocupação de fazer as outras pessoas conhecerem o problema para que todos se antevesse àquela situação e evitasse repetir o mesmo problema. Tem aquele ditado que diz, errar uma vez é justo, a segunda vez já é burrice, certo? Porque você já tinha condições de prever que aquele problema podia ter acontecido. Ter adequado processo de autoavaliação. Então, olha que legal. Check-up de empregabilidade que eu disponibilizei no EVA. Aquela planilha de autoavaliação que eu dei na aula passada, que está lá no EVA também. Aquelas outras perguntas que nós vamos chegar nela daqui a pouco. Tudo para você se conhecer, para você se avaliar, para você ter consciência das suas deficiências. Por quê? Porque as pessoas vão ver suas deficiências. Se as pessoas reconhecerem sua deficiência e você não, você está em desvantagem, porque você não vai conseguir minimizar essas deficiências. Obrigado. Então, ter intuição, não é fácil ter intuição, né? Continuando onde a gente estava, mas a gente tem que estar observando, porque às vezes o simples fato de você falar alguma coisa já é o suficiente para evitar. Você nem vai saber se aconteceu ou não, mas já pode ter sido o suficiente para evitar aquilo. Tá? Mas sempre vai ser uma incógnita. Às vezes você fala assim, puxa, eu imaginei isso e não falei nada, aconteceu. Puxa vida, podia ter evitado. Né? Então, se você sentir que acontece isso, é sinal que você está tendo intuições. Então, tem que tentar identificar para usar. Trabalhar em equipe é reconhecer que tem atividades que são necessárias em grupo, compartilhando mais de uma pessoa, e tem atividades que você vai dar tarefa para um, tarefa para outro, e depois vai juntar tudo para dar o resultado final. Então, trabalhar em equipe não é trabalhar em grupo, que todo mundo faz junto. Trabalhar em equipe é cada um fazendo uma parte, e algumas atividades em grupo, que vai dar o resultado. Tem que treinar a fazer isso. Ter capacidade de resolver conflitos. Conflito é inerente. As pessoas pensam diferente, agem diferente. Vai ter conflito. Se você falar, deu desespero, não consigo trabalhar com conflito, vai ter dificuldade em ser reconhecido como um líder, como um gestor dentro de uma empresa. Porque o conflito faz parte da atividade e você tem que ter habilidade para contornar o conflito. Saber desempenhar com facilidade novas tarefas.
Não ficar com aquele negócio, se eu apertar o botão do computador ele vai explodir. Meu, se fosse explodir, estava escrito lá em vermelho, não aperte. Se não está escrito, pode apertar qualquer botão. Ok? Entenderam? Onde você não pode fazer alguma coisa, tem alerta. Eu estou falando um exemplo prático. Eu conheço pessoas que ficavam com medo de usar o computador, porque aí se eu apertar aqui, quebrar. Bom, se fosse para quebrar, não estava ali. Certo? Então, a criança aprende muito mais fácil as coisas porque ela não está preocupada. Se não falar para ela não pode, é porque pode. E a gente vai sendo, ao longo do tempo, moldado para a gente criar as próprias barreiras. Certo? E isso faz com que a gente não tenha essa característica de desempenhar novas tarefas. Ter facilidade de adaptação às mudanças do mercado de trabalho, aquilo que nós já destacamos. Né? Eu tenho que saber fazer isso, tenho que me adaptar à mudança, porque a mudança é a única certeza que a gente tem que vai acontecer. Atitudes. Então, lá era saber fazer, aqui é atitudes. Modo de cada indivíduo se posicionar e agir perante uma situação. Autoconfiança. Né? Autoconfiança, muitas vezes, é mal interpretada. Então, eu sempre dou o exemplo do médico. Né? O médico ele tem um estigma de ser visto como prepotente. Então, a palavra negativa da autoconfiança é prepotência. Só que a palavra prepotência é mal interpretada, porque prepotência é uma palavra conjugada que é potência é capacidade. Prepotência é reconhecer que você tem capacidade. E a autoconfiança também é isso. Certo? E a autoconfiança a gente exercita. Quando você resolve um problema que outras pessoas não resolveram, você tem que guardar aquilo para você, é o seguinte, ó, se eu consigo resolver problemas, eu não sou inferior a outras pessoas, porque quando você começa a trabalhar, você tem a síndrome do coitadinho, né? Ah, eu não tenho experiência, sou novo, o outro é melhor do que eu. E nem sempre. Então, a autoconfiança remete a isso. Vamos ver o médico. Você está com uma dor enorme na barriga aqui e tal, insuportável. Corre no médico. Chega no médico, ele olha para você, aperta ali e fala, puxa vida. Faz aquela cara de desânimo, vira para você e fala, ó, você pode estar com gases. E eu te dou aí um Luftal, você solta esses gases e vai passar essa dor. Mas essa dor pode representar que você está com um apêndice suporada. E se ela estourar, vai contaminar você por dentro, você pode morrer. Então me ajuda a decidir aí. Você acha que eu devo levar você para fazer uma cirurgia de emergência? Ou eu te dou o Luftal? E eu pergunto para vocês, né? Pensem na resposta aí. Não vou abrir para responder, mas vou pedir para vocês pensarem. O que você faria se um médico falasse isso para você? Você pode pensar assim, eu vou para a pior situação, quero que ele me opere, porque senão eu posso morrer. Por que eu vou entrar na faca, gastar, tomar anestesia, ser operado? Se for gás, é melhor que ele me dê o Luftal. E a terceira opção é o seguinte, ó, você é médico? Não. Você consegue avaliar as consequências daquela dor? Não. Você estudou para isso? Não. Então, reconheça que quem estudou para tomar essa decisão é o médico. Se ele não tem autoconfiança para decidir, a melhor decisão que você pode tomar, sabe qual é? Procurar outro médico. Porque o médico tem que ter autoconfiança para tomar a decisão dele. E se ele achar
que a chance de ser gases é grande e mandar tomar Luftal e você, de repente, morrer, ele vai carregar nas costas dele a culpa de ter tomado a decisão errada. Certo? Ou ele pode falar, vamos operar, e a hora que abrir o C, descobrir que não tinha nada que era gases. Fala, puxa, gastei à toa meu tempo, dinheiro da pessoa, do plano de saúde, sei lá, e não era necessário. Mas, naquele momento, com as informações que ele tem que tomar decisão. O que ajuda ele a tomar decisão são exames, né? Então, você vai no médico, você fica bravo. Às vezes, você chega no médico, o médico fala, puxa, então o que você tem? Isso. Daí ele fala, então tá, então você vai fazer esses exames aqui, quando estiver pronto, você volta. Você fala, puxa vida. Não precisava ter vindo aqui. Eu podia ligar, ele já me dava os exames que eu tinha que fazer, eu ia fazer e depois levava para ele. É simplificar a avaliação do médico, porque de acordo com as perguntas que ele te fez, ele vai caminhar para possibilidades de problema que você tem, que vai direcionar para o tipo de exame que ele vai fazer. Porque o exame é para confirmar se a hipótese dele estava correta ou incorreta. Para cada diagnóstico de um médico, ele está fazendo um projeto de pesquisa, em que começa levantando com você os dados, e quando não tem todas as informações e a decisão que ele tem que tomar é complexa, ele vai pedir exames para reforçar ou não a desconfiança que ele tinha do que podia ser. Na vida profissional de vocês vão passar por isso. Vai ter um problema, você vai conversar com a pessoa que trouxe o problema, vai entender. Se faltar informações, você tem que pesquisar para descobrir o que é para tomar uma decisão melhor. Então, por que um médico é formado para ter autoconfiança, para ser prepotente, e o relações públicas não é? Na verdade, todo profissional tinha que sair da faculdade com autoconfiança e não entrar no mercado, coitadinho, recém-formado, não sei nada. Você deveria sair da faculdade sabendo. E tem que fazer isso, tem que desenvolver sua autoconfiança na faculdade. Não é depois que você se forma que você vai chegar lá e o cara falar, por que eu devo contratar você? Ah, porque eu gosto de aprender. Então, não, eu quero contratar alguém que chegue lá e fale assim, não, porque eu sei exercer minha profissão, como que eu vou resolver os seus problemas de comunicação interna com os públicos e tal, dando o melhor resultado para a sua imagem, para a sua marca e assim por diante. É isso que você tem que demonstrar. E tem que praticar. Né? Imagine um médico se forma e entra e fala assim, eu sou um recém-formado, não sei nada. Não tem isso. Ele tem 2 anos de estágio lá, que é internato que ele faz, trabalha lá dentro do hospital e tem que tomar decisões lá, porque ali ele tem que estar junto com o médico mais experiente, aprendendo para ter autoconfiança de que ele também sabe dar o caminho para aquela solução, para aquele problema. Certo? Então, lembra sempre quando você pensar se você está preparado ou não para exercer sua profissão, se você estivesse na situação, daí você vira para o seu chefe e fala, nós podemos fazer isso ou podemos fazer isso. Seu chefe não é relações públicas, ele não aprofundou no problema, como é que você vai transferir para ele a tomada de decisão? Você tem que chegar com convicção e falar, o caminho melhor é esse, e assumir a responsabilidade pelo resultado que vai ser atingido. Ok? E mais, quando você executar um trabalho e entregar para um chefe, para uma outra pessoa, se a pessoa em 5 minutos que bateu o olho já te criticar e você aceitar a crítica, é porque você fez um trabalho meia boca. Porque imagina, você levou 2, 3 dias, uma semana para fazer o trabalho, entrega para alguém, e se alguém olha, fala, mas aqui não está certo, aqui não está certo. Espera lá. Ou você tem autoconfiança para falar, espera aí, não, senhor, isso foi pensado por causa disso, disso e disso.
Se ele falar, mas mesmo assim eu quero que seja assim, tudo bem. Mas você defendeu a sua posição. Agora, você simplesmente aceitar que uma pessoa que olhou 5 minutos o seu trabalho consegue pôr o dedo e mostrar falhas de um trabalho que você levou uma semana ou duas para fazer, é sinal que você não fez bem feito. Tá? É complicado isso? Complicado. Mas imagina se o engenheiro civil não tiver confiança que aquela ponte que ele faz, que ele está fazendo, vai aguentar passar os caminhões em cima. Que o prédio que ele faz com 50, 100, 200 andares vai bater um vento lateral, vai derrubar o prédio. Ele tem que ter confiança de que ele fez tudo de acordo com as regras e que se acontecer é porque estava fora do controle. Né? Construir tudo dentro da regra. O Brasil nunca teve terremoto. De repente tem um terremoto de 5, 9 na escala de terremoto, sei lá, e derruba o prédio. Ah, a culpa foi do engenheiro. Não. Por que eu vou pôr um prédio que aguenta terremoto no Brasil se não tem terremoto? Onde tem, no Japão, tem tufão, terremoto, tem o diabo. Os prédios lá têm outra concepção, consequentemente, são prédios muito mais caros para construir, porque ele tem toda uma preocupação com as condições meteorológicas, ambientais que tem lá, que são muito mais pesadas do que aqui no Brasil. Mas o engenheiro, então, tem que ter confiança. Engenheiro de alimentos, que desenvolve os alimentos que a gente come, ele tem que ter confiança que ele sabe como manipular os alimentos para não criar um problema de saúde pública, lançando um produto que vai gerar câncer, vai fazer o diabo nas pessoas. Né? Então, autoconfiança é isso. E vocês têm que desenvolver sua autoconfiança. Saiu achando que é o coitadinho, vai ser coitadinho o resto da vida. É na escola que a gente tem que executar isso, porque é aí que você pode errar. É aqui que você pode falar besteira, aqui que você pode brigar com o professor, mas você tem que ter convicção daquilo que você faz. Capacidade de aprendizado contínuo é aquele aprendizado deliberado, que eu não dependo das pessoas falarem, vai fazer um curso, vou pagar um curso para você. Não, você que tem que ir atrás e está constantemente melhorando sua capacidade por meio de um aprendizado contínuo. Flexibilidade profissional. O que é isso? Bom, eu sou formado em relações públicas, mas me convidaram para assumir a área de comunicação da empresa, que não é só relações públicas. Tem assessoria de imprensa, tem comunicação mercadológica, tem uma infinidade de outras atividades. Pô, eu tenho que assumir. Mas eu não conheço. Vai estudar. Por quê? Vamos pensar em relações públicas. Nós já falamos em aula anterior. Quantas empresas têm vaga pura de relações públicas no Vale? Dá para contar nos dedos da mão. Se você ficar preso, só faço isso, esquece. Vai ter uma enorme dificuldade de arrumar emprego. Então, você tem que ter flexibilidade, estar enxergando que, qual é a minha possibilidade de carreira na empresa? Eu posso seguir esse lado aqui, posso seguir esse lado aqui, posso seguir esse. O que eu tenho que fazer para seguir esses lados? Tenho que estudar agora, fazer um curso de gestão empresarial, porque eu vou virar gerente da empresa. Eu tenho que fazer um curso de línguas, porque daí eu posso fazer relações públicas no relacionamento com o cliente externo. E tem que ter tanto essa capacidade de aprendizado, como enxergar que a sua vida profissional vai migrar de área para área com uma facilidade enorme, quanto mais flexível você for. Autodesenvolvimento na tarefa e em tempo real. Tem muito a ver com a capacidade de aprendizagem contínua, mas é autodesenvolvimento voltado para você, tá sempre buscando fazer melhor. É o chamado curva de aprendizagem. Primeira vez que eu fiz, uma enorme dificuldade.
a segunda tem que ser em menos tempo, na terceira menos, até que eu vou fazer de uma forma simples. Um exemplo. Tem trabalhos de TCC que vocês levam 1, 2 semestres para desenvolver, que quando você estiver no mercado de trabalho, você vai ter uma semana para desenvolver. A empresa vem, contrata você, e você tem uma semana, porque se você fizer em mais de uma semana, o preço que você vai ter que cobrar para pagar os seus custos e te dar lucro não é competitivo. Pô, mas como é que eu faço para fazer um trabalho que eu levei um ano para fazer em uma semana? Curva de aprendizagem. Cada vez que você executar alguma coisa, você tem que fazer com maior facilidade, maior destreza, menor custo. Modo de cada um se posicionar perante a situação, continuamos, mobilidade. Né? Como é que você transita dentro das diversas áreas? Ah, eu sou de comunicação, então eu fico na área de comunicação. Eu acho que numa das aulas aí, não sei se foi com essa turma aqui, não sei, é nessa turma que tem uma moça que trabalha na UIMP? Sim? Sim. Eu não entendi? É. Então, nós conversamos já sobre isso. Está lá na área de comunicação do INPE, mas recebe as visitas. Ela tem que saber como é que funciona o INPE, transitar pelas outras áreas, porque ela vai ter que responder perguntas para as pessoas. Se ela for depender, para cada pergunta que acontecer repetitivamente, do técnico parar o que ele está fazendo para vir responder, ela está em outro mundo. Cada pergunta que surge, ela tem que estar cada vez aprofundando mais conhecimento na área. E esse aprofundamento vai fazer com que enxergue oportunidades de migrar para outras atividades dentro da empresa, que não tem nada a ver com relações públicas. Interação com os recursos necessários, então aquilo que eu falei, Hoje o computador é uma regra básica. Vocês já são de uma geração que nasceram com computador, então não vão ter dificuldade. Mas tem outras ferramentas aparecendo que vocês têm que estar aprofundando. As redes sociais, as mídias digitais, as pesquisas que são possíveis fazer usando o meio digital e assim por diante. Você tem que estar interagindo com essas ferramentas e sabendo usar. Por exemplo, estamos usando o Zoom aqui para dar aula, mas tem o Teams, tem o Skype, agora a Google está disponibilizando uma ferramenta, se não me engano, acho que é Google. Por quê? Porque as pessoas estão precisando fazer videoconferência, reuniões, e aí, consequentemente, precisa ter essa versatilidade, certo? Otimizar a relação carreira versus qualidade de vida. Eu já falei anteriormente que a nossa vida profissional está muito relacionada com a nossa vida pessoal. E nós precisamos estar reconhecendo isso. Não adianta eu ser um ótimo profissional e minha vida pessoal está em frangalhos, porque uma hora ou outra isso vai afetar a minha carreira profissional. E o inverso também é verdade. Não dá para eu destruir a minha vida pessoal por causa da vida profissional. Certo? Então, eu gosto de citar exemplos pessoais. Os primeiros anos de vida do meu filho, eu não via direito, eu trabalhava fora. E uma das razões de eu ter parado de trabalhar na indústria com 38 anos de idade, ainda novo, é porque eu priorizei estar mais próximo da família. Porque a cada promoção que eu tinha na indústria, eu ia para mais longe. E eu já estava trabalhando a 176 quilômetros de Taubaté, que era Barra Mansa, e a próxima promoção que eu tivesse, eu ia para 500 quilômetros, 600 de distância. E eu não ia levar minha família para um local como esse. Então, privilegiei outras atividades.
Aí eu fui fazer mestrado, melhorei meu desempenho na faculdade, eu já dava aula, mas aumentei meu envolvimento, fiz outros investimentos para poder substituir o que eu ganhava como executivo, que eu tinha que estar sujeito a aceitar e ir para outros lugares, né? E compensei com outras atividades para poder ter a opção de não precisar aceitar aquelas imposições da minha profissão, certo? Então, você tem que privilegiar isso, né? E tem consequências, certo? Você assume as consequências daquela decisão tomada. Aqui chegamos no ponto que eu tinha falado. Ó. Eu coloquei essas perguntas lá no Zoom, no Eva, que é para vocês se autoavaliar de novo. Né? Essa disciplina aqui é muito comportamental. Eu, durante todo o curso, estou dando ferramentas para vocês fazerem a gestão da sua vida profissional, para praticar o marketing pessoal, para atingir com maior facilidade seus objetivos, que é vender pelo maior preço possível o seu serviço, o seu produto. Esse é o grande objetivo. Então, a pergunta, quais são no sentido você perguntando para você, quais são minhas principais características positivas como pessoa e como profissional? Ah, nunca pensei nisso. Comece a pensar. E esse questionário aqui vai te acompanhar na sua vida. Você faz isso hoje, daqui 6 meses, 1 ano, você lê de novo e responde de novo. Ou responde de novo para depois comparar uma com a outra. Por quê? Você tem que estar melhorando as suas respostas. E aquela avaliação em que você pede para outras pessoas fazerem, pode fazer aqui também. Então, você responde e pede para outras pessoas responderem. Como é que eu sou visto por fulano de tal? Quais são as minhas características positivas e profissionais, pessoais e profissionais? Então, do mesmo jeito que nós fizemos naquela planilha, você se autoavalia, pois pede para alguém avaliar, esse questionário também permite fazer a mesma coisa. Então, quais são os traços mais marcantes da minha personalidade? Às vezes você não sabe. Tem que perguntar para alguém. Ou você tem uma ideia, mas pode não bater com o que as pessoas enxergam. Quais são as minhas principais habilidades como profissional? Escrevo bem, conheço a língua portuguesa, sou criativo. Aí eu vou perguntar para outra pessoa, a pessoa fala, a principal habilidade que você tem é conseguir sintetizar os problemas em poucas palavras. Puxa vida, nunca imaginei que eu tinha essa capacidade. Quais são os principais pontos fortes que devo explorar? Dos meus pontos fortes, quais eu devo explorar que são positivos no mercado? O que eu sei fazer bem e posso melhorar mais ainda? Em que condições e situações eu trabalho melhor? Em casa, sob pressão, né? Uma sala sozinho ou em grupo? Como é que eu trabalho melhor? Quais são os aspectos favoráveis que atraem a atenção sobre a minha pessoa? O que as pessoas olham para mim e ficam olhando para mim porque eu atraio? Ah, uma pessoa responsável, uma pessoa bonita, bem arrumada. O que é? Quais os aspectos mais importantes da minha formação intelectual? Nós já falamos na sala, se não me engano, em outros eu tenho certeza, que a minha experiência de 6 meses no MEC o ano passado me mostrou uma coisa que eu já sabia, mas que nunca tinha me atentado. Minha briga nos 31 anos como professor aí da comunicação e de marketing é quando tem qualquer conta, e isso tem ponto de equilíbrio, tem matriz BCG e tal,
que os alunos, a primeira coisa que fazem é, falou que tem conta, torce o nariz. Eu já vim fazer comunicação porque eu não sabia nada de matemática. E aí eu fui descobrir que aquela decisão que eu mesmo fui fazer engenharia porque eu não era muito bom em português. Essas duas características, matemática, português, e num terceiro nível, a ciência aplicada, básica, uma alavanca que você usa para diminuir o esforço que você vai fazer, alguns conceitos básicos de ciências, né? Física, química, nos colocam como um dos piores países em educação do mundo. Enquanto nós temos a oitava, a sétima economia do mundo, riqueza, nossa educação é colocada lá em um grupo de 70 países que faz um certo tipo de avaliação, nós estamos na posição 65, 66. Entre todos os países, fazendo uma avaliação geral, nós estamos na posição 100 e cacetada. E sabe o que eles avaliam? Conceitos básicos de matemática, conceitos básicos de português, conceitos básicos de ciências. E nós somos levados logo jovem ainda no ensino fundamental, por professores muitas vezes mal preparados, a aceitar nossa deficiência. Esse aqui é bom em matemática, não adianta pedir nada de português para ele que ele não sabe. Que isso? O professor tinha que ir lá e reforçar o português, porque conhecimento básico de matemática, português e ciências, todos têm que ter. Então, aquilo que é um problema que eu enfrento a cada ano quando eu vou dar qualquer continha lá no curso de marketing, na verdade, é um absurdo o aluno não saber fazer um cálculo com porcentagem, tomar uma decisão de cálculo que envolve mais, menos, dividir, multiplicar. Isso é básico. E nós temos essa deficiência. E não é só eu, não é só você, não é só... o Brasil tem essa característica na nossa educação básica. As pessoas vão para a vida pessoal e profissional com deficiências gravíssimas nos conceitos básicos da vida que vão fazer essas pessoas serem dependentes. Por exemplo, quem não sabe o básico de porcentagem, de matemática, não sei o quê, vai ser um explorado quando vai comprar alguma coisa a prazo. Porque não tem noção que está pagando muito mais do que deveria pagar, porque os juros são proibitivos. E são conceitos muito simples de matemática que faziam isso. Então, eu tenho que reconhecer minhas deficiências da minha formação intelectual e meus pontos positivos. De cara, no Brasil, quem faz comunicação é bom de humanidades. Quem faz engenharia é bom de matemática, de física. E não é isso. Formação intelectual é capacidade de resolver problemas. Nono, quais os aspectos mais importantes da minha experiência profissional? Eu sou aluno, não sei nada. Só que ao longo do tempo você vai ter experiência. Está fazendo relações públicas, antes você era ajudante de uma loja de sapato. Aquela sua experiência de contato com o público é uma experiência importante. Eu trabalhava de contínuo em algum lugar, eu era ajudante, não sei o quê. Qualquer experiência profissional, se tiver aquela visão integrada, vai ser importante na nova função que você vai exercer. Você precisa respeitar o trabalho, por mais simples que seja que você tenha executado, ele tem importância no novo trabalho que você vai executar. Quais são os principais pontos fracos que devo corrigir ou neutralizar? Quais são as minhas principais carências profissionais? Já dei o exemplo. Quem faz relações públicas tem que ter uma segunda, uma terceira língua. Se não tiver, vai limitar o crescimento dentro de uma empresa
principalmente as multinacionais, que são aquelas que têm mais vagas de relações públicas. Certo? O que eu não sei fazer e como posso superar essa deficiência? Em que condições e situações de trabalho eu trabalho pior? Lá atrás tinha uma dizendo eu trabalho melhor, aqui é pior. Quais aspectos desfavoráveis que mais chamam a atenção sobre a minha pessoa? Quais os aspectos negativos? Então, enquanto as primeiras perguntas, de 1 a 9, era mais para o lado positivo, de 10 a 16 é mais para o lado negativo. Tá? Então, é para vocês fazerem uma reflexão